Fala pessoal, como é que vocês vão? Muito prazer, eu sou o professor Victor Moreira Lima e hoje eu venho dar aula de matemática para vocês. Certinho? Antes de começar a nossa aulinha, vamos para alguns recadinhos, certo? O primeiro recadinho é: não se esqueça de acessar o link no Classroom. Por quê? Porque ele é o responsável por gerar a sua frequência. Professor, não tenho acesso ao Classroom. Faz o seguinte, entre em contato com a sua escola, porque lá vão ter atividades, certo? E muitas vezes essas atividades elas são bem semelhantes, o conteúdo, né? Porque o professor trabalha em cima do Classroom, ok? Para você retirar essa atividade, levar para casa e fazer, ok? Beleza. Vamos lembrar o que a gente viu na aula passada, tudo bem? A gente trabalhou com medidas de tendência central, média ponderada. O que seria a média ponderada? Você vai fazer a conta pensando no seguinte: sei média aritmética, então eu vou fazer da mesma maneira, lembrando que essa média ponderada ela vai ter um peso, beleza? Isso é importante. Então, por exemplo, você está fazendo um exercício onde ele comenta sobre o peso. O que você vai lembrar? Média ponderada. Aqui, pessoal, eu tenho uma tabela onde você pode perceber que eu tenho valores de notas, pode ser a nota que você tirou em matemática no decorrer do ano. O professor pegou essas notas e foi dando pesos para cada uma delas. Professor, mas o que seria esse peso? Eu vou destacar o seguinte: o peso é a importância. Por quê? Se você multiplicar um valor por 3 e um outro valor por 5, qual deles é mais importante? Aquele que você multiplicou por 5. Então, pensando no seu professor que está te avaliando, a ideia é essa. Uma continha bem simples, tá, pessoal? Que você multiplica essa nota pelo peso, soma todos esses valores e divide pela soma dos pesos. Se ainda ficou dúvida, volte à aula que a gente trabalhou exclusivamente com média ponderada, tá ok? Opa! Professor, acho que o controle aqui está de ponta cabeça. Espera lá, eu vou desvirar. Desvirei aqui de ponta cabeça. O que a gente vai ver nessa aula, pessoal? Resoluções de problema envolvendo medidas de tendência central, média aritmética simples e média ponderada. Professor, nós vamos exercitar? Sim, eu vou fazer exercícios e vocês também vão, certo? Porque matemática é assim que a gente aprende, tá, galera? Exemplo 1. Por que eu estou dando ênfase em exemplo 1? Porque nesse eu vou fazer com vocês. Então é a hora de você parar, prestar atenção, porque o próximo, se não for muito parecido, certo? Você vai ter que perceber os macetes que a gente vai comentando durante a resolução, tá ok? No segundo trimestre, Victor alcançou as seguintes notas em cada uma dessas provas. Qual deve ser a nota mínima na prova 4 para que Victor fique na média? Então, em cada dessas provas aqui, pessoal, gostaram da escadinha? São essas aqui, certo? Onde ele está se referindo, aqui eu tenho os dados. O que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar com a média, então nós vamos ter que somar. Somar e dividir por quanto? Calma, não fique nervoso, fique muito calmo. Vamos fazer o seguinte: qual que é a média A? O que significa esse A? Aritmética. Por que eu coloquei isso aqui? A, porque é aritmético. Você vai somar os valores e vai dividir pela quantidade de valores. O que você deve estar se perguntando? Professor, eu não tenho o último valor. Tem problema? Não tem problema. Sabe por quê? Porque no enunciado ele disse a média. Portanto, essa equação, uma dica importante, ela é do primeiro grau. Como tem apenas uma incógnita, eu enruguei a cara assim, pessoal, porque essa incógnita significa a pergunta do problema. Então, como só tem uma pergunta e é do primeiro grau, o que é isso? O expoente aqui é 1, mas eu não vou dar muita trela para isso, porque a gente vai retomar esse conteúdo de equação. Mas é bom sempre você estar atento, porque a matemática ela se envolve com os outros conteúdos. Não fique achando que isso vai resolver a sua vida, tá ok? Vamos lá para o próximo. Seguinte, 18,5, eu vou voltar porque eu acabei não mostrando, tá? Da onde veio? Dessa soma. Se você somar,
5,5 com 6,5 dá 11,5, dá 12. Pimba! 12 com 6, 18. Com mais meio, 18,5. Não posso somar isso aqui, certo? Vamos que vamos. 18,5 é a soma mais x, dividindo por 4. Esse 4 representa a quantidade de notas. 6, a média, tá ok? Faz essa continha. Dá uma olhada para esse slide, pessoal. Dá uma olhadinha para ele. Você sabe o que está acontecendo ali? Por quê? Esse mecanismo aqui, que está representado por essa flechinha, e aqui um sinal de multiplicação, você precisa saber fazer. Você precisa conseguir isolar o x. O que eu fiz não é a única maneira, você pode fazer de outra maneira, tá legal? Vou passar esse 4 multiplicando, 24, é a multiplicação. Aqui eu não mexi, só sumi com essa linha, tudo bem? Não tem problema. O que eu vou fazer? Pegar esse número, passar por outro lado. Cuidado com esse termo de passar para o outro lado, porque se você tem dificuldade, vai estudar que faz a diferença você saber o porquê. Como assim, professor? Aula sobre monômios, vem até mim. Vamos que vamos. Passei para cá subtraindo, olha lá, passei para cá subtraindo, fiz a conta. Pessoal, se você tem dificuldade de fazer conta envolvendo isso aqui, vamos comigo para o quadro? Porque é importante agora... Opa, onde que eu deixei o quadro? Onde eu deixei o quadro? Onde eu deixei o giz? O giz está escondido, eu vou encontrar. Ah, aqui. Já voltei com o giz perdido. Vamos fazer essa conta então, vamos lá. Olha só. 24 menos 18,5. Tá certo? Beleza? Beleza, pessoal? Tá certo? Beleza. Vírgula embaixo de vírgula. Esse é o segredo. Então vamos lá, eu vou fazer igual a tia lá da escolinha, lembra dela? Ensinou, corta aqui, aqui fica 3, que pediu emprestado, e daí? 10 menos 5, 5. 3 menos 8, não dá, então pede emprestado para cá. Lembra lá da tia? Eu lembro da minha tia lá da escolinha. 13 menos 8, 5. Vírgula embaixo de vírgula. Puf! Tudo bem? 1 menos 1, 0. É importante que você saiba fazer esse tipo de conta. Parece bobo, mas é importante. Tá legal? Opa! Um que apareceu aqui, pessoal, indica o seguinte, que você pode passar dividindo, só que divisão por 1. Não tem resultado diferente. Agora é com vocês, tá, pessoal? Exercício onde você vai o quê? Se esforçar, usar a ideia do exercício anterior, os conteúdos que nós estamos vendo até agora, para resolver esse exercício. Eu vou fazer a leitura com vocês e nós vamos deixar vocês tentar fazer. Vamos embora. Um grupo de alunos que jogavam xadrez apresenta as idades de 10, 12, 11 e 15 anos. Se um aluno de 15 anos se juntar ao grupo, ao que acontecerá com a média de idade do grupo? Professor, como assim? Pessoal, agora é com vocês.
E aí, pessoal, conseguiram? Eu tenho certeza que quem tentou, pelo menos chegou em algum lugar. Aqueles que conseguiram, yes! Aqueles que não conseguiram, não fique triste. Por quê? Tem mais exercício e mais exemplo. Então vamos lá, pessoal, vamos resolver. Eu e vocês. Não me deixe dar a aula sozinho, por favor. Vamos lá. Então eu vou pegar os dados que são a soma, certo? Vou somar. Sabem somar? Vamos somar de cabeça? Vamos tentar? Vou somar de uma maneira diferente, da maneira que eu gosto de somar. 10 mais 10 mais 10 mais 10. Né? 40. 1 mais 3. 1 mais 3, desculpa. 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. Viram como eu fiz? Eu meio que reparti, beleza? 48. Divididos por quanto? Divididos por 4. Por que 4, professor? Eu me confundo sempre nisso, professor, porque eu acabo dividindo pela soma. Não vai dar certo. Você divide pela quantidade. 1 nota, 2 notas, 3 notas, 4 notas. Perceba o seguinte, a quarta nota vale 15, certo? A terceira nota vale 12, certo? Então, fazendo essa conta de cabeça, é tabuada. Como que eu faço a divisão por 4? Regra de divisibilidade. Lembra dela? Os dois últimos números precisam ser divisíveis por 4. No caso, 48 só tem 2, então tem que pensar na tabuada do 4. 12 vezes 4, 48, então, portanto, a média com esses alunos aqui é 12 anos, beleza? A outra média, o que o problema dizia, pessoal? Se você acrescentar, então a gente tem que acrescentar em 2 lugares, tá legal? Primeiro lugar, as idades. Então eu estou acrescentando aqueles 4 valores, um valor. Vai dar uma soma diferente, tome cuidado. E também eu tenho que acrescentar a quantidade de jogadores que eram 4 e agora são 5. Ficou claro? A minha nova divisão será a soma, que até aqui a gente já sabe, né? Esses 4 primeiros valores deram 48, com 15. Fica mais fácil se você associar o resultado anterior e continuar o raciocínio. 63 divididos por 5. Ai, professor, qual que é a regra de divisibilidade por 5? Já que o senhor comentou por 4, vou falar por 5. Tem que terminar em 0 ou 5. 63 não termina nem em 0, nem em 5. Então, tem que dividir. Vamos fazer o seguinte? Vamos lá para o quadro? Vou dividir com vocês. Beleza? Vamos lá. Pegando aqui um giz, que não é um giz de cera, tá legal? Vou fazer essa continha para vocês aí. 63 divididos por 5. É esse símbolo que você usa? É ou não é? Professor, eu uso esse símbolo aqui. Pode ser. Só que esse, para você armar a conta, fica um pouco mais difícil. Vou usar a minha mão mágica. Oi, professor, que bobo. Não, mas faz a diferença, pessoal. Vamos armar desse jeito aqui. Então, lembrando, primeiro eu verifico o seguinte, se essa parte é divisível por essa. Como assim? É maior. É maior? É maior. Então, já posso começar a divisão. Vou dividir 6 por 5. Não vou me ater, quando eu falo não vou me ater, galera, não vou dar foco a como fazer isso, porque você está no 2º ano e isso tem que vir naturalmente, tá legal? 1 vezes 5, 5. Para 6, sobra 1. Beleza? Para 6, sobra 1. 6 menos 5. Coloquei aqui o 3. Por quê? Porque eu estou abaixando o 3. Tabuada do 5. 2 vezes 5, 10. Sobra 3. 13 menos 10, tudo bem? Agora eu coloco um 0 aqui, colocar uma vírgula. Posso pôr? Vou pôr. Como eu falei, tomem cuidado com isso aqui, tá? 6 vezes 5, 30, não sobra nada. Beleza? Pessoal, se você tem dificuldade, certo? Em como e aonde colocar essa vírgula, olhe o conteúdo sobre divisão de números naturais que você vai resolver o seu problema. Beleza? Então, como a média... detalhe, desculpa. Tá vendo que apertei o botãozinho aqui? A média aumentou. Como assim a média aumentou? A média anterior era 12. A nova média é 12,6. Beleza? Vamos lá, continuando, pessoal. Exemplo 2. Se a média aritmética entre 2n, 2n menos 2, 4n mais 2 e 8 é 20, professor, tem como ler de novo? Vou ler novamente. Aqui o segredo é o seguinte, pessoal.
pense que esses rapazizinhos aqui são valores. Então eu tenho o primeiro valor que é 2n, certo? O segundo valor que é 2n menos 2, beleza? O terceiro valor que é 4n mais 2. O quarto valor que é 8. E a média entre esses 4 valores é igual a 20. Você percebe que, como eu, você precisa se acalmar. Você precisa perceber o que está acontecendo nesse problema. Você pode pensar assim, professor, você não explicou essa história com N e com essas coisas? É que a matemática, pessoal, ela tem uma linguagem. Você tem que tomar cuidado com a linguagem. É a mesma coisa. Você vai perceber. Olha só, utilizar o conceito. Qual é o conceito? Divide-se o somatório dos números dados pela quantidade de números somados. A gente já sabe que são 1, 2, 3, 4 números, já sabemos que a média é 20 e agora a gente vai usar, pessoal, a álgebra. Eu adoro, vou falar mais uma vez. Álgebra, é muito legal, pessoal. Vamos embora. De novo, o sigma, lembram-se dele? Beleza? Letra grega que significa somatório, beleza? Qual é o nome dela? Sigma. Legal. Resolvendo o exemplo 2, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no exercício anterior, de uma forma um pouco mais cautelosa. Vou pegar os valores, que são esses 4, vou somar, certo? E vou igualar essa soma à minha média. Pessoal, perceba o seguinte, aqui é muito importante, que você só pode juntar o n com n e com n. Isso aí você deve ter aprendido quando você viu operações com monômios e polinômios. Nossa, professor, mas que nome ardido, bem! Eu sei, mas o nome é feio, mas fazer é simples, beleza? Então, somando isso aqui, 2n com 2n com 4n, eu tenho 8n, menos 2 com mais 2, corta, fica 8. Então, esse cara aqui é a minha soma, onde eu vou pôr nesse lugar. Essa média vai aqui. E esse cara aqui, quantidade de valor, vai aqui embaixo. Ô professor, mas se você colocou dado em todos os lugares, o que você está procurando? Boa pergunta. Eu estou procurando o n. O n é a pergunta do problema. Ele não quer saber a média, ele não quer saber a soma, ele quer saber o n. Tome cuidado aí, tá? Substituindo 8n mais 8 sobre 4 igual a 20. Perceba o seguinte, falar desse jeito que eu falei é a mesma coisa que dizer 20 é igual a 8n mais 8 sobre 4. A igualdade é irreversível. Vamos procurar no dicionário essa palavra? Ai, pessoal, me fugiu a palavra agora. Mas eu vou pesquisar e na próxima aula eu trago para vocês. Fazendo a continha aqui, você vai passar esse 4 multiplicando, certo? Vai ficar 80, beleza? E aqui eu não vou mexer. 80 igual a 8n mais 8. Passa o 8 subtraindo, beleza? Faz a continha. 80 menos 8, 72. Faz a divisão. Eu adoro quando a divisão dá assim. Por quê? Porque é múltiplo. Não vai precisar usar vírgula, não vai ser periódico, não periódico. É mais simples de fazer. N é igual a 8. Tá, e o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se você pegar o valor que você encontrou, que é 8 não, professor, que é 9, e colocar lá naquela equação, o que vai acontecer? O resultado vai ser igual. Se eu tivesse colocado aqui, por exemplo, 6, aqui não ia dar o mesmo resultado de um lado e do outro. Só um número, que é o número 9, pode ser colocado nessa equação. Incrível isso, né? Eu também acho. Maravilha. Então, beleza, pessoal. Esse foi o nosso exemplo. Agora nós vamos para o exercício, onde você vai tentar fazer. Beleza?
E aí, pessoal, conseguiu resolver? Vamos lá, vou mostrar para vocês como eu fiz a resolução, tá legal? Então, simbora. Como que eu fiz? Eu peguei os valores que foram dados, somei, beleza? Lembrando que você pode juntar K com K e isso aqui você não pode juntar, tá? Você não pode juntar o 2 com K. Então, somando 4K com K, 5K, somando 2 com 8, fica 10. Beleza? Então, o que eu tenho? O somatório, que é isso aqui, a quantidade de valor e a média. O que eu estou procurando, pessoal? O valor do K. Quantos Ks eu posso colocar ali? Só esse. Esse é o único resultado, importante isso. Então, agora, pegando essa equação e isolando o K, olha como é que está destrinchado isso aqui. Olha como que eu fiz linha por linha. O 3 multiplicou, fica 135, nisso eu não mexi. Jogo o 10 para o outro lado subtraindo, faz a conta, 125. Passo 5 dividindo, faz a conta, 25. O que isso quer dizer, pessoal? Que esse K é o único valor que pode ser colocado aqui. Tá certo? Para que esse resultado seja 45, o K tem que ser 25. Belezinha? Legal lá, vamos para o próximo. Pessoal, eu coloquei aqui o conferindo o resultado, por quê? Para aquele aluno que ainda não percebeu o porquê encontrar N e o porquê encontrar K. Mas como eu falei várias vezes, agora fica claro matematicamente, né? Se eu colocar o K no lugar dele, eu encontro 45 igual a 45. Beleza, pessoal? Qual é a diferença desse exercício para os outros? É da Prova Paraná. Importante que você faça com bastante calma, tá legal? Então, vamos tentar?
Então, pessoal, vamos fazer a leitura do exercício para a gente conseguir resolver? De acordo com o gráfico, qual foi a média de gols do Brasil? Exercício da prova Paraná. Prepare-se para essa prova, muito importante, tá legal? Aqui eu tenho uma tabela ou um gráfico? Isso aqui é um gráfico, pessoal, gráfico de barras, beleza? Perceba que eu tenho aqui, ó, várias seleções, né? Seleção da Rússia, Camarões, Suécia, Estados Unidos, Holanda e Itália. E cada seleção fez o gol. Gol! Beleza. O que eu vou fazer, pessoal? Vou pegar esses valores, faça a análise desse gráfico. Se você tem dificuldade em visualizar, porque a letra está pequenininha, coloque o dedo, né? Use uma régua, tá? Não deixe de fazer por alguma dificuldade, tudo bem? Então, pegando aqui 2, 3, 1, 1, ó, 2, 3, 1, 1. Lembrando que isso são as quantidades de gols, tá legal? Tá, pessoal? 3 e 3. Vou somar tudo isso e vou dividir, beleza? Fazendo a divisão, você vai armar essa conta, tá? 2,17 gols. Uma informação importante. Como que se faz 2,17 gols? Pessoal, isso é uma medida estatística, beleza? É claro que num jogo não dá para fazer 2,17 gols, mas com uma quantidade de jogos, a gente consegue olhar para esse número e perceber que ele é real. Maravilha? Maravilha. Pessoal, exercício 4. Perceba que esse exercício tem um enunciado grande, tá legal? Então eu vou ler com vocês na volta.
Fala pessoal, vamos ler o enunciado com bastante atenção? Vamos que vamos. A nota final em matemática de um colégio estadual é a média ponderada das notas de álgebra, trigonometria e geometria, cujos pesos são 1, 2 e 3, respectivamente. Victor obteve 3 em álgebra e 6 em trigonometria. Quanto ele deve obter em geometria para que a sua nota final seja 6? Vamos prestar atenção em algumas informações que o exercício nos deu aqui. Respectivamente, você vai ter que associar a matéria a esses pesos, tudo bem? Isso está bem exemplificado nessa tabela, tá? Isso aqui é a nota, isso aqui é o peso, multipliquei. Nota, peso, multipliquei, nota, peso, multipliquei. Depois, o que eu vou fazer? Somar os pesos, certo? Somar a multiplicação, nota vezes pesos, e encontrar esse valor que é a pergunta do problema. Esse exercício, pessoal, eu vou fazer com vocês no quadro. Vamos lá? Então, olha só. Eu tenho o seguinte, que 6,0 é igual a 15 mais 3x sobre 6, certo? Agora eu vou fazer a multiplicação, beleza? Vai ficar como? 36, certo? Igual a 15... Opa, acabou o giz. Eu gosto de usar até o toquinho. Eu vou usar até o toquinho. 3x. Joga o 15 para cá, certo? Eu vou fazer essa conta colocando a vírgula no 15 também, para fazer vírgula embaixo de vírgula. Tá certo, pessoal? Como o professor de 6 é meio altinho, fica ruim para eu escrever aqui. Eu vou apagar aqui em cima, tá? Já copiou, né? Tenho certeza que sim. E vou finalizar esse exercício aqui em cima. Fazendo essa conta aqui, quanto dá, quanto dá, quanto dá? Me ajudem, quanto dá? Ninguém? Ninguém. Tá bom. 21 igual a 3x. Fazendo essa multiplicação, fazendo essa divisão, agora acabou o giz mesmo. Agora eu vou ter que pegar outro giz, pessoal. Não teve jeito. Então, fazendo essa multiplicação aqui, essa divisão, desculpa, igual a 7. X igual a 7. Então, o que isso quer dizer? Que a nota dele em geometria precisa ser igual a 7 para que a sua média seja 6. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza, então. Tenho certeza que vocês conseguiram fazer esse exercício. Ah, tá acabando. Não tem problema, pessoal, tem mais. O que a gente vai ver na próxima aula? Medidas de tendência central, que é esse conteúdo aqui, moda e mediana. Como que elas vão aparecer para a gente também, né? Em leitura de tabelas. Beleza? Falou, pessoal. Boa aula.